Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fonte da Prosperidade Investimentos. No vídeo de hoje eu vou analisar junto com vocês um fundo do tipo tijolo do segmento logístico. Esse fundo é considerado um dos maiores e melhores fundos para nós investidores colocarmos o nosso dinheiro em função de tudo aquilo que nós vamos ver nesse vídeo. Se você quer saber o que é, fique até o final do vídeo e se você gosta do assunto, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo assim que eu lançar os próximos vídeos aqui no canal. Vamos ao vídeo de hoje. A página de pesquisa do Google, pessoal, nós vamos colocar aqui então Investidor 10, vamos procurar por esse site ou plataforma que nos permite fazer as avaliações dos ativos que a gente quer investir. No caso, hoje nós vamos procurar pelo fundo HGLG11, que é da Pátria. Então, hoje a gente percebe que esse fundo ele está custando um valor de R$ 156,12. O HGLG11 nos últimos 12 meses teve seu dividendo, o yield, de 8,41%. Lembrando que esse valor mostra o rendimento obtido por uma ação ou por uma cota de um fundo imobiliário através dos proventos distribuídos pelo fundo ao longo desses 12 meses. O P sobre VP ainda está descontado, lembrando que o P sobre VP abaixo de 1 está barato, o P sobre VP igual a 1 está no seu preço justo e acima de 1 a cota está num valor considerado caro. Liquidez diária desse fundo aí, a gente vê que ela está em 7,5 milhões. Então, por dia, negocia-se 7,25 milhões de reais. Então, lembrando que de 500 mil a 1 milhão, para nós que somos pequenos investidores, é um valor legal aí para a gente poder fazer as negociações caso a gente queira vender esse fundo. A variação da cota nesses últimos 12 meses foi de 10,20%. E se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vê que ele teve uma variação aí desde 3 de novembro de 2024 até 2 de novembro de 2025, teve então aí uma oscilação e uma variação do seu valor nesses últimos 12 meses de 10,20%, é o que está mostrando esse número aqui para a gente. A gente olhar aqui, nós vamos ver que a gente tem então aqui a razão social do fundo, o CNPJ, a orientação que esse investimento é para o público em geral, não é um público qualificado ou específico. O fundo de tijolo também é conhecido como fundo de renda, porque ele investe então em imóveis físicos. E no caso do HGLG11, é um fundo do tipo tijolo, lembrando que a gente tem fundo de papel, fundo híbrido, além do fundo de tijolo, para nós podermos investir dentro do universo do mundo aí dos fundos imobiliários. Então, é um fundo de tijolo do segmento logístico, indústria e galpões. Comumente a gente diz que um fundo de tijolo é do segmento logístico, no caso desses tipos de fundo imobiliário. O prazo de duração dele é indeterminado. O tipo de gestão é ativa, está sempre comprando, vendendo, construindo imóveis para que se possa, então, trazer maiores rentabilidades para nós que somos os investidores desse fundo imobiliário. A taxa de administração a 0,60 ou 0,60 ao ano, então 0,60% ao ano.
A vacância está em 2,90%, lembrando que vacância para fundos de tijolo abaixo de 10 está excelente. No caso aqui, 2,9% é considerada uma vacância, ou seja, o percentual de número de imóveis que está desocupado é de 2,90%, é um número consideravelmente baixo. O número de cotistas hoje desse fundo é 513.302 cotistas, o número significativo de pessoas que investem neste fundo. As cotas emitidas, o número delas está em torno aí de 34 milhões de cotas. O valor patrimonial desse fundo está em 162,50, que faz com que a gente tenha, como a gente viu aqui no início, um P sobre VP abaixo de 1, porque ele está sendo negociado hoje a R$ 156,12, portanto, está abaixo do seu valor patrimonial, por isso que o fundo está considerado barato. O valor patrimonial desse fundo aí, 5,49 bilhões de reais. O último pagamento, e que tem sido de forma recorrente, a gente vai ver isso no gráfico mais abaixo, tem sido R$ 1,10 por cota. Aí aqui embaixo ele traz mais algumas informações: valor de mercado, liquidez diária, valor patrimonial, patrimonial por cota, vacância. Então ele traz uma tabela, isso tabelado, algumas informações que depois você pode analisar e olhar de forma mais tranquila. Aqui ele mostra um gráfico que mostra a relação de dividendos pagos, né, os valores aí, a comparação com outros índices, né, como, por exemplo, aqui o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, e o do CDI, fazendo uma comparação entre eles aí. E aqui diz para a gente, se nos últimos 2 anos eu tivesse investido R$ 1.000, eu teria hoje um rendimento de R$ 171,40. Aqui ele traz também, aqui dentro dessa plataforma do Investidor 10, a comparação também com outros fundos imobiliários do mesmo tipo e do mesmo segmento. No caso, então, fundo de tijolo do segmento logístico. E a gente tem outros fundos também, que são BTLG11, XPLG11, LVBI11. A gente pode entrar no relatório gerencial ou também aqui dentro do Investidor 10 e fazer uma pesquisa para nós entendermos qual o fundo ou quais fundos são os melhores para eu investir nesse momento, sempre trabalhando com dados e fatos que são retirados dessa plataforma ou do informativo, né, que é enviado para os cotistas. A gente vai ver mais adiante qual é esse informativo importante. Como eu uso o Investidor 10 de forma gratuita, tem algumas funcionalidades que eu não tenho acesso, como essa aqui de mostrar, segundo essa plataforma, quais são os melhores fundos imobiliários para quem quer viver de renda. Mas algumas informações a mais aqui também, depois vocês podem olhar com calma. Aqui ele mostra que nos últimos 5 anos, o dividendo yield pago foi de 10,42%, que é um dividendo yield considerado muito bom, né? E o dividendo yield atual é de 8,41%, da mesma maneira, para o momento, um valor percentual de dividendo yield sendo pago muito bom também, né? E a gente vê aqui que em novembro de 24 teve as oscilações de 0,72, 0,7, 0,72, 0,72, 0,68, sempre tendo essas oscilações dos dividendos dentro dessa faixa aí. Você vê que não tem oscilações muito grandes. Esse é um ponto também muito favorável.
Aqui, então, a gente tem os dividendos pagos pelo HGLG11, que vem com recorrência, pagando desde novembro de 2024 R$ 1,10, que é o valor que está sendo pago aí, o valor mais recentemente pago por esse fundo aí, né? Então, ele diz para a gente aqui, o HGLG pagou o total de R$ 13,20 em um ano. Então, nos últimos 12 meses, ele pagou por cota R$ 13,20. Então, o importante dentro dos fundos imobiliários é nós irmos fazendo aportes contínuos em fundos imobiliários sólidos, que já vêm uma história, com um bom histórico dentro aí dos fundos imobiliários, para que a gente possa, assim, investir e carregar esses fundos imobiliários de médio a longo prazo. E à medida que nós formos acumulando cotas, nós vamos aumentando, então, os nossos rendimentos mensais, fazendo com que a gente tenha uma renda passiva maior ao longo do tempo. E também lembrando que na renda variável a gente tem o efeito bola de neve causado, então, pelos juros compostos, que são os juros sobre juros. E por isso que é importante a gente sempre fazendo o aporte para aumentar, então, esse montante investido e nós temos um rendimento maior mensal para que a gente possa, então, assim, chegar ao nível de ter um valor de rendimento que cobre todas as nossas despesas fixas mensais, para aí sim a gente poder viver de renda passiva, dizer que estamos aposentados e poder viver de forma tranquila desses rendimentos. Dando sequência aqui, então, ele mostra aqui numa tabela o que estava sendo mostrado no gráfico que eu acabei de mostrar aí para vocês, né? Tem aqui também o Magic Number, é um número mágico, e como eu não tenho essa funcionalidade, eu vou explicar para vocês o que se trata. Então, aqui mostra para a gente o número de cotas que eu tenho que ter para que o valor recebido desses dividendos eu consiga comprar mais uma cota. Então, esse valor é chamado de número mágico, ou Magic Number. Aqui, então, fala um pouquinho sobre a Pátria, né, que é a gestora desse fundo, né, Pátria Log, o CNPJ, fala que é um fundo de tijolo do segmento logístico, mostra para a gente, então, o ticker, né, o código de negociação desse fundo na B3, é o HGLG11, fala o que a gente já passou ali, algumas informações, né, e o que ele fala para a gente aqui também, que os fundos de tijolo, também conhecidos como fundo de renda, eles são chamados assim por representarem imóveis físicos. Normalmente, o capital levantado pelos fundos de tijolo são utilizados para a aquisição ou construção de imóveis para que estes passem a gerar uma renda passiva por aluguéis. E nós, que somos cotistas, recebemos proporcionalmente ao número de cotas esses valores dos aluguéis em forma de dividendos. Aqui ele mostra para a gente a distribuição dos imóveis que estão no portfólio do fundo HGLG11. E a gente vê que tem 17 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Goiás e 1 em Santa Catarina. Uma informação importante também para nós optarmos em investir num fundo imobiliário de tijolo é ver se a maior parte, uma boa parte dos imóveis estão localizados na cidade de São Paulo, na capital, que é a maior cidade do nosso país e movimenta a economia brasileira, para que se os inquilinos que ali estejam locando aqueles imóveis, eles saírem, vai ter uma facilidade maior para vir um outro inquilino ocupar o espaço, a gente tem uma vacância por um período aqui reduzido. Então,
E tem muitos imóveis localizados em São Paulo, ou raio 30, raio 60, é um bom indicativo para a gente aí nesse sentido, eu acabo de dizer aí para vocês. Então, essa informação registrada também para você que está querendo investir em fundos imobiliários, do fundo de tijolo e do segmento logístico. A gente vê aqui também, né, que a gente tem um histórico, né, da taxa de vacância, então é um fundo que desde novembro de 2024 ele vem aí trazendo aqui uma vacância em percentuais aí abaixo de 10%, que é o legal para a gente poder investir. Então ele vem mantendo a vacância baixa um bom período de tempo. Isso é uma informação importantíssima para a gente que quer fazer o investimento em fundos imobiliários. Aqui vem o comunicado, né, que é feito aos cotistas, e o Investidor 10 sempre traz para a gente aqui. Então, dia 31 de outubro, por exemplo, teve um aviso aos acionistas, ou aos cotistas, como é melhor dito aqui para fundos imobiliários. Acionista se emprega melhor para quem compra ações de empresas, né? Fala sobre distribuições, outros comunicados, ofertas. Vamos achar aqui, ó, na página 2, o relatório gerencial mais recente, que foi divulgado aí em 13 de outubro de 2025. Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Então, sempre nós precisamos estar lendo com determinada frequência esses relatórios, porque aqui estão todas as informações importantes que nós precisamos saber para ver se vale a pena a gente continuar investindo nesse fundo imobiliário e também para ver se não perdeu aí a fundamentação que fez a gente investir atrás, fazendo com que a gente saia ou mantenha investindo nesse fundo imobiliário aí de tijolo do segmento logístico, né? Então ele traz aqui informações importantes para a gente, né? Depois é importante você passar e ler, né? Patrimônio líquido, tudo aquilo que a gente viu, a página do Investidor 10 aqui mais detalhado no relatório gerencial aí. Então, ó, tem 28 imóveis hoje esse fundo, com 148 locatários, totalizando uma área bruta locável, que é esse ABL aí, de 1.596.000 metros quadrados, em torno disso aí, uma área enorme para ser locada, né? Aqui ele mostra aqui para a gente, ó, esse 4,4 anos aqui. O que quer dizer, então, essa palavra? Nos diz aí a média de duração dos contratos. Então, isso garante o quê? Que em 4,4 anos esse fundo vai ter, então, aluguéis sendo recebido. Então, é um outro ponto importante para a gente poder analisar a vacância física, vacância financeira. A vacância física é o número de lojas, galpões que estão desocupados. Isso é físico. Financeiro, por que está maior, já que eu tenho 2,9? Porque pode ter alguns galpões que estão ocupados e não está sendo pago os aluguéis. Então, entra aqui uma vacância financeira maior do que a física nesse sentido aí. Então, você vai continuando vendo. Outro ponto importante que traz sempre aqui são os resultados, as receitas, as despesas, né? E é importante a gente avaliar a alavancagem. O que seria isso? O quanto o fundo imobiliário está criando dívidas para poder comprar novos imóveis ou para sustentar de alguma maneira. Então, a alavancagem é um outro ponto importante para a gente poder avaliar aqui também nesse relatório gerencial. Ele faz o balanço patrimonial e tal. A alavancagem, ó, vem exatamente aqui mostrando, ó, que ele está pagando as suas dívidas e que de 2025 até 2035 a alavancagem vai o quê? Se reduzindo percentualmente,
saindo dos atuais 12,1% e chegando nos seus 3,4%. Então, ele está pagando as suas dívidas e com uma meta de até 2035 reduzir de 12% para 3,4% aí. Ele mostra também as dívidas, a evolução de amortização dessas dívidas, né? Mostra aqui, então, a carteira de ativos, né, no portfólio do fundo, nos percentuais aí, por estados, né? Pois vale a pena também dar uma lida aí com calma. Mostra quem são as pessoas que estão locando e as qualidades, as classificações dos níveis, as classes desses imóveis, né? Tendo o de maior qualidade, o AAA, os 3As, né? E o de uma qualidade inferior, aquele que encaixa-se, então, na classe C. Então, a gente vê que a maior parte dos galpões desse fundo imobiliário são classificados como AA ou AAA, colocando, então, esse fundo com o maior número de galpões em níveis de classes elevadíssimas, tá? Então, aqui tem outra informação importante, né? É sobre os tipos de contrato que esse fundo tem. Eles têm contratos atípicos e contratos típicos, que são os dois tipos aí de contratos que a gente tem ocorrendo dentro dos fundos de tijolo, do segmento logístico. Então, os contratos atípicos são aqueles que têm umas garantias um pouquinho maior. Se o locatário resolver sair antes de findar o contrato, ele paga uma multa. Isso tem uma garantia maior de recebimento desses aluguéis contra os contratos típicos que não amarra o contrato com essas cláusulas, com essas características aí. Então, a gente tem 30% de atípico e 70% de contratos do tipo típico. E aqui a alocação dos indexadores, né, que são cobrados os aluguéis, a gente tem 14% de IGPM, 85% do IPCA, que está atrelado à inflação, né, e não tem nenhum outro tipo. Então, fica no IGPM e no IPCA. Carteiras de ativos, né, eles mostram para a gente essa questão aqui. Crescimento dos contratos são em 2025, 12%, em 2026, 10%, 2027, 16%, 2028, 5%, e 2029 para frente, 57%, criando aquele valor médio que a gente viu lá em cima anteriormente, de 4,4 anos, né, a média de vencimento desses contratos aí, né? Ele mostra a carteira de ativos, a classe deles, como eu falei para vocês, ó, AA, AAA, B, né? Então, mostra para a gente qual que é o percentual pertencente a esse fundo. Então, 100% do ativo vinhedo pertence, por exemplo, a esse fundo. Ele tem só o percentual de 48% no Torino, e assim sucessivamente. A área bruta locável de cada imóvel desse, né? A duração média aqui dos contratos para cada um dos ativos. Então, como você pode ver, o relatório gerencial é um documento importantíssimo para que a gente possa entender melhor a respeito desse fundo. Aí ele mostra as fotos aqui, ó, o DCB, que é o primeiro que aparece aqui, mostra o de Betim, em Minas Gerais, o São Carlos, em São Paulo, mostra a foto dos galpões. E quando a gente compra as cotas, a gente se torna cotista e recebe, então, partes do aluguéis dos inquilinos, paga os aluguéis nesses imóveis que a gente está vendo aqui, nesses galpões logísticos. E quando a gente fala na atualidade, a gente fala de um avanço muito grande que foi intensificado pela pandemia do Covid-19,
do e-commerce. Então, as pessoas, as empresas que realizam e-commerce precisam dos galpões para poder fazer a comercialização desses bens, né? Fazer a transferência de um galpão para o outro, quando eu compro no estado e vai para o outro. Então, é crescente isso mais, né? Cada vez mais está ficando mais fortalecido o e-commerce. Fortalece, portanto, também os fundos imobiliários do segmento logístico, por tudo isso que a gente acabou de dizer aqui. Então, ele mostra as localidades, mostra as fotos. Legal a gente ver isso, né? Legal quando a gente pode, se é um lugar público, a gente também poder visitar. No caso dos galpões, a gente não pode adentrar, porque é o local que é o locatário lá, a gente não pode entrar, mas pode ir na frente, tirar foto. Isso é legal. Quando é um shopping, a gente pode ir nele, como eu já fiz alguns vídeos aqui. Então, é legal a gente poder ir lá e conhecer o fundo que a gente é cotista e que recebe aluguel daquele imóvel lá. Então, aí, você vê que aqui dentro desse relatório tem informações aí importantíssimas, né? Por exemplo, ele está mostrando aqui que está construindo um novo galpão, HGLG Simões Filho, e mostra que pé que está, que nível que está essa obra. Porque assim que ela estiver pronta, vai ser mais uma fonte de renda para o fundo e mais uma fonte de aluguel para nós que somos cotistas desse fundo imobiliário. Então, pessoal, é assim que a gente faz uma análise do fundo imobiliário. Então, nós precisamos conhecer disso para poder fazer a análise desses fundos imobiliários que a gente está optando em fazer os nossos investimentos. Se você está gostando do assunto, não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de fazer a sua inscrição nesse canal e de ativar o sininho para que o YouTube possa notificá-lo assim que eu lançar os próximos vídeos do canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e espero no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus.